embaixadores do Rei, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Olha, os embaixadores estão só crescendo. Começou em Lisboa, desde o Brasil lá, eu ficava acompanhando pelo Instagram, eu falava, não vai parar de crescer, não. Só glorificando a Deus e não vendo a hora de estar aqui junto com vocês, para trabalhar na obra, no ministério. Esse é um ministério que eu amo, não é porque é do meu pai, não, mas desde criancinha cresci nesse ministério, é um ministério a qual eu amo, porque a base é a palavra. Amém? Aleluia. Já abre comigo então sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. É por causa de Jesus que sempre me conduziu que eu chego lá. Mateus 22, versículo 14. É uma frase bem pequena, porém vai falar muito com você hoje, eu tenho certeza, amém? Amém. Que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Pois muitos são Chamados, mas poucos são escolhidos. Feche seus olhos neste momento. O Espírito Santo de Deus, Pai, se assim for do teu agrado, Senhor, se assim, papai querido, agradar o teu coração, me permita, Senhor, trazer essa palavra hoje para os jovens. Papai querido, que esta palavra possa queimar no coração deles hoje. Que não seja eu, papai querido, o jovem Alisson, falho, Senhor, pequeno, papai querido, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que hoje, Senhor, no interior de cada um dos jovens, Senhor, seja destravado ministérios, seja destravado, Senhor, essa chama, papai querido, que muitas das vezes se apaga, Senhor, essa sede, essa fome de buscar ao Senhor, que muitas das vezes se apaga, papai querido, que hoje, Senhor, possa se acender cada vez mais, em nome do Senhor Jesus e em nome de Jesus. E os jovens podem sentar glorificando a Deus, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer essa palavra para vocês. A mãe me pegou de surpresa hoje, estava na cozinha do nada, como sempre, né? Ela vai estar vendo essa live. Você vai trazer a palavra hoje. Eu não te falei, eu falei, não, você não falou não. É igualzinho aquela, a semelhança daquela ali é mera coincidência, amém, irmãos? É quase igual a missionária Sandra. Aí ela às vezes fala, eu te falei, eu falei, não, você me falou, falei, não falou, fica assim, acho que continua, eu acho, não sei. Aí a mãe assim, eu te falei, olha, você vai pregar na quarta-feira, eu falei, não, mas você não falou, foi Mateus. Ela começa a rir, né, porque ela viu o que falou, entendeu? Ela falou hoje lá na cozinha, na hora de tarde, eu falei, oh meu Deus, não coloca um estreito não. Que eu gosto de pregar e se preparar antes, com uma semana, ir buscando e tal, mas a gente tem que entender que não é o nosso jejum que faz as coisas, não é nós que faz, é Ele, amém? É tudo sobre Ele. Então se Ele me deu a oportunidade, eu vou fazer aquilo que Ele colocou no meu coração. Essa palavra que eu quero trazer a vocês, já falou comigo, por isso que eu quero trazer a vocês hoje. Eu creio que cada um de vocês não foram chamados à toa, não estão aqui à toa. Se você está aqui hoje, é porque você ouviu um dia um chamado. E certa vez, Mateus, eu estava lendo esse versículo que diz assim, pois muitos são chamados. Aqui diz muitos, não diz todos. E como eu sempre digo para o jovem, eu costumo ler e ficar perguntando no texto, por quê, Deus, por que está escrito isso aqui? Está escrito, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que não está escrito todos são chamados? Sendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o Filho unigênito, misericórdia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aí eu comecei a perguntar dentro do texto, Senhor, então quais são os que são chamados? Se não são todos, por que são muitos? E quais são esses muitos? Que chamados são esses? Lá em Apocalipse, capítulo de número 3, vai dizer o seguinte, Apocalipse 3:20, aquele que ouvir a minha voz, esse estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Agora eu te pergunto, que voz é essa? Que chamado é esse que a palavra está dizendo que muitos, não todos são chamados?
Lá em Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, vai dizer o seguinte: essa é a chamada de Jesus. Vinde a mim. Quem conhece o versículo? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, por que não é todos? Por que essa chamada não é para todos? E Deus me respondeu dentro desse versículo: porque essa chamada só vai ouvir quem reconhece que está cansado, sobrecarregado. O ser humano já nasce e cresce, estuda e acha que consegue fazer tudo com as suas mãos. Acha que consegue tomar conta de tudo, resolver todas as coisas. Enquanto ele não entender que ele está cansado, já nasce uma carne cansada do pecado. A criança já nasce com sentimentos que vêm de pai, avô e tataravô, que uma hora ou outra vai ser despertado. Então ela já cresce sobrecarregada. Só que por que não é para todos essa chamada? Porque nem todos reconhecem que está sobrecarregado e que está cansado, vai ficar batendo cabeça, vai ver as coisas dando errado na vida até entender que precisa ouvir essa voz. Quando ele entender, é porque ele ouviu a voz. Aleluia. E eu creio que se você está aqui nessa noite é porque você ouviu algum dia. É porque você reconheceu, porque o primeiro passo para o arrependimento é o reconhecimento. Ninguém consegue se arrepender de algo que ainda não reconheceu. Primeiro ele reconhece, e para reconhecer é preciso ser convencido pelo Espírito Santo. E assim é gerado arrependimento, assim como o ladrão da cruz, que reconheceu e falou: não, a gente está aqui porque a gente pecou, nós roubamos, nós merecemos morrer. Ele reconhece a sua atitude, reconhece quem ele é, a posição que ele está. O arrependimento tem duas visões: reconhecer quem eu sou e a minha posição, reconhecer quem Jesus é e qual é a posição que ele está. Eu reconheço que eu sou falho, pecador, mereço qualquer tipo de julgamento. Mas ele não, ele é santo. Ele não merecia estar nessa cruz. Ele é digno, ele é o único cordeiro que pode me purificar. Arrependimento é isso. E remorso é quando só reconhece do meu lado. Ah, eu errei, eu falhei. Aí chora, fica triste. Isso é só remorso. Arrependimento é quando você sente essa tristeza por causa do pecado e olha para Jesus. Porque se não olhar para ele, é apenas uma tristeza. Que você vai olhar para a sua falha e vai desistir. Mas sabe o que não te faz desistir? É quando você olha para a sua falha e olha para Jesus. Porque todo ser humano na terra, ele cresce observando alguém. É verdade ou não é? O filho cresce observando o pai. Está aqui o Davi, que é filho de Jorge, até a sobrancelha, ele vai cantar e faz igual. Por quê? Porque observa. A identidade dele é o seu pai. Ele vai crescer falando igual. Alguns gestos que eu faço também é igual ao pastor Sérgio. O jeito de falar, porque eu observei ele na minha casa, o jeito de falar, ele pregar. Então a minha identidade, algumas coisas, vai parecer com ele. Você cresce observando alguém. Só que nos céus, João ele vai ter uma visão que não existia nem nos céus, nem nos anjos, nem na terra, alguém poderia abrir o selo. E lá em João ele vai dizer: ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas naquele grande dia nós o veremos Jesus como ele é. Aleluia. Então existe um Jesus que as pessoas acham que é, e naquele grande dia muita gente vai se deparar com Jesus que nunca conheceu ainda. Vai ver Jesus como ele é, não é como eu acho, é como ele é. E aí sim nos tornaremos a sua imagem e a sua semelhança. Aquela frase que todo mundo diz assim: ah, você foi feito a imagem e semelhança de Deus, amém? Você foi feito a imagem e semelhança de Deus, isso é verdade. Realmente Adão, ele foi formado e no interior dele ele foi feito a imagem. Imagem é comportamento, maneira de falar, isso significa a imagem de alguém. Por isso que eu usei o exemplo de filho para com o pai, porque o filho já carrega certas aparências do pai. E semelhança, porque na fisionomia parece com algumas coisas do pai, certo? Só que por causa do pecado, Adão perdeu isso. Ele foi perdendo a imagem, o comportamento do homem foi mudando. Viraram assassinos, adúlteros. A semelhança que Satanás vinha a Adão e Eva, que é isso que ele tem raiva. O diabo tem raiva quando você se parece com Jesus. Ele tem raiva porque ele sabe que o único que venceu ele foi Jesus. Se você se parecer com ele, você passa a vencê-lo. E ele não quer isso. Aleluia! Quando a gente começa a recuperar, agora a pergunta é: como eu recupero a imagem? Como eu recupero
para mim e olhando para Jesus. Porque assim como o filho observa o pai e cresce semelhante a ele, cada vez que mais que você observa Jesus. Aleluia. Na palavra, Jesus está desde Gênesis a Apocalipse, você sabia? O Cristo, o Filho de Deus, está desde Gênesis até Apocalipse. Se você vê ele na palavra e observa ele, você começa a ser semelhante. Coisas dentro de você passam a mudar. Seu comportamento muda, sua maneira de falar muda porque você está observando. Por isso que a palavra diz, naquele grande dia nós o veremos como ele é. Cada vez que você vê um pouco de Jesus, você se torna igual a ele. Você se torna semelhante. A imagem do Filho de Deus passa a ser criada dentro de você. E essa palavra que eu estou dizendo faz parte desse versículo. Muitos são chamados. E essa chamada é: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansaço você sente aonde? Na alma. O sobrecarregado você sente aonde? Na alma. A alma sobrecarregada é um espírito preso. Essa chamada, muitos ouviram ela e foram até Jesus. 12 discípulos foram chamados e estiveram na mesa com Jesus. Só que nem todos foram escolhidos. Agora, você não tem essa pergunta no seu interior: Jesus, então como é que eu vou fazer para ser escolhido? Porque eu não quero ser apenas chamado. Eu perguntei, eu olhei e falei: Deus, eu não quero ser só chamado, não. Eu quero ser escolhido. O que eu tenho que fazer para ser escolhido por Deus? Não é ser escolhido por um presidente. Uma coisa é a gente apresentar a Deus, outra coisa é Deus nos apresentar. Uma coisa é pregar sobre ele, outra coisa é Deus falar: tá aí, ó, Jó, um homem reto, íntegro, que do mal se desvia. Uma coisa é apresentar a Deus, outra coisa é ser apresentado por Deus. E quem é apresentado por Deus não é confundido por ninguém. O mundo inteiro passa a ver que aquela pessoa tem a marca de Deus. Aleluia. Aquele jovem, ele começou pequeno na igreja, ninguém via ele estava lá no fundo, ficava quietinho. Daqui a pouco Deus começa a usar prodígios, milagres, maravilha. A pessoa fala: poxa, porque antes você apresentava, agora você é apresentado por ele, é diferente. Quem é escolhido é apresentado por ele. Aleluia. Quem é chamado se apresenta diante dele. Vinde a mim, se apresenta até Jesus. Agora, quem é escolhido, Jesus diz: vinde após mim. É duas chamadas diferentes, e eu vou chegar lá. A multidão ia até Jesus, porque alguém dizia para elas assim: ó, Jesus cura. E a pessoa olhava para si e falava: eu estou enfermo. Ia até Jesus. Não, Jesus pode me curar. Jesus vai mudar a minha vida. Eu vou chegar lá e vai curar minha filha, vai restaurar a lepra do meu corpo. Só que a multidão ia e ia embora. Ia até Jesus, via Jesus como refúgio. Ia até Jesus e daqui a pouco ia embora, mas os 12 ficavam. Se Jesus subiu ao monte, e dos 12 discípulos, apenas 3 existia níveis de intimidade. Tinha 12 que sentavam e Jesus pregava para eles. Tinha 3 que Jesus chamava para o monte para orar. E tinha um, que era o mais novo, que deitava no colo, no peito de Jesus. Esse era o qual Jesus mais amava, que é João. Existia níveis de intimidade. Só que no meio deles existia Pedro, que era o bravo. Qualquer coisa arrancava a espada, queria arrancar o orelha de mal. Tinha Judas, aquele que traiu Jesus. E o pai falou algo comigo esses dias que é muito interessante. Gente, nem todo mundo que pega o microfone ou está aqui na frente, tem vezes que Deus levanta pessoas para você não segui-las. Você sabia disso? Jesus escolheu 12, mas você seguiria todos os 12? Só porque foi chamado? A gente não segue quem é chamado, a gente segue quem é escolhido. Aleluia. E você, dentro da palavra, vai identificar quem é escolhido e quem é chamado. Você vai saber quem você deve seguir. Eu antes, quando era mais novo, tinha mania de obreiro, usa gravata, tá ali, pega com veemência e eu quero ser igual. E não é assim. Porque alguns só são chamados. Mas Judas está ali na mesa, sentado com Jesus. Quem chamou foi quem? Jesus, não foi eu, o ser humano, foi Pedro, foi Jesus. Só que é para seguir Judas? Não é para seguir Judas. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele permite os falsos profetas, para que as pessoas sigam, escolham do seu coração: não, eu quero seguir ele porque ele faz o que minha carne gosta. Ele prega o que eu gosto, ele fala o que eu gosto. Então Deus permite para que naquele dia não tenha desculpa de dizer: eu não tive escolha. Dele sim.
Eu coloquei 12 na sua frente. Você seguiu Judas porque você quis. Você seguiu o sentimento de Pedro, de ser raivoso, de querer estar, e você tem que ser empregado. Você porque você quis. Então a gente tem que saber muito bem quem a gente observa, porque aquele que você mais observa, você se torna igual. Você passa a agir igual. Por isso que Jesus, ele tem que ser a base de tudo, para a sua imagem, para a sua semelhança. Porque não há na terra, não há no céu, ninguém digno de morrer na cruz e ser como uma semelhança para alguém. Não existe ninguém, só Jesus. Então Jesus, ele tem que ser a base para você. Toda vez que eu ia pregar desde o início, eu sempre amo falar de Jesus. No meu trabalho, qualquer oportunidade que tinha era Jesus. Jesus falou assim, Jesus fez assim, Jesus eu amo. Porque cada vez que eu observo ele, eu me torno mais manso. Eu me torno humilde, eu paro para observar. Não tomo decisões à toa, assim, só por causa do meu sentimento. Porque Jesus, ele é perfeito. Aleluia! As palavras dele, a gente estava conversando com o Mateus outro dia, e a gente entrando na história, os fariseus falaram para o soldado assim, vai lá e prende Jesus. Vai lá. O soldado, o que manda ele fazer, ele faz. Só que aquele soldado vai para prender Jesus. Aí chega lá, começa a ouvir Jesus e volta. Aí os fariseus, e aí, você não prendeu não? Eu falo, rapaz, nunca vi ninguém falar igual esse homem. A gente sabe sobre um Jesus que a gente lê, às vezes tem algumas coisinhas. Mas imagina você ouvir ele pessoalmente. Os próprios soldados não conseguiram prender Jesus. Você tem noção qual Jesus que você serve? Meu Deus! Os soldados foram para prender ele, não conseguiram prendê-lo. Glória! Por causa que as palavras que ele falava, ele convencia qualquer um. Meu Deus! Então é esse que a gente tem que observar, é ele. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser. Aí a gente fala, mas você não vai conseguir ser igual a ele, não interessa. Eu quero que os demônios olhem para mim, não as pessoas. Não quero chamar a atenção de pessoas. Fala assim, quando os demônios olharem para mim, vão ver a imagem e a semelhança de Jesus. Vou ter que sair da vida das pessoas, não porque eu me pareço com alguém, é porque eu pareço com Jesus. Jesus não é qualquer pessoa, ele é o próprio Filho de Deus. Glória a Deus! Então a chamada de Jesus é para quem tem feridas na alma. A primeira chamada de Jesus se trata da alma. As pessoas iam até ele porque tinham alguma ferida, sentimentos, alguma ferida na carne, alguma coisa que afetava a sua alma. Só que existe agora outra chamada, que está lá em Lucas 9. E Jesus vai dizer, a primeira chamada é, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a chamada. Agora, para ser escolhido, existe outra chamada. Está lá em Lucas 9. Vinde após mim. Após mim se trata de caminhada. Vinde a mim. Imagina Jesus aqui, parado. Vinde a mim. A multidão vinha. Vinde após mim. Só veio 12. A multidão ia ter Jesus para poder andar de novo fisicamente, para ser curado de lepra, de alguma coisa, e ir embora. Você nunca mais vai ouvir falar da multidão, mas você vai ouvir falar de discípulos. Uma coisa é ser multidão, outra coisa é ser discípulo, é diferente. E como é que eu faço para ser discípulo? Está lá em João 3. E Jesus disse aos judeus que criam nele, creio. Se permanecerdes no meu ensino, permanecer no ensino, então sereis meus discípulos. E então conhecereis a verdade vos libertará. 4 passos. Crer, porque ninguém segue e ouve alguém que não acredita no que aquela pessoa fala. E para crer tem que conhecer a pessoa. Certo? Você não acredita em alguém só porque se viu a primeira vez, ele falou, você vai acreditar? Não vai. Então para crer tem que conhecer, ler sobre ele. Jesus. Você vai ouvir ele falar com isso, você vai passar a crer. E Jesus não quer chamar pessoas para estar do lado dele de falsidade. Não, só estou aqui porque todo mundo fala do Senhor. Não. Ele quer que você esteja com ele por intimidade. Então tem que ler sobre ele, observar o que ele falava. Por que Jesus ele é a expressão do pensamento do próprio Deus, a palavra de Deus. Então tudo que Jesus falava não era à toa. Deus não faz nada à toa, não faz nada em vão. Cada atitude, cada passo, quando eu entendi isso, eu comecei a ler tudo de novo. Desde Mateus. Comecei a ler de novo. Por que Jesus fez isso? Não, Jesus não falou isso aqui à toa. Não, Jesus não fez isso aqui à toa. Os passos que ele tomava não eram em vão. Ele é o próprio Filho de Deus.
E depois que eu passei a ler assim, a minha vida mudou. Eu passei a seguir Jesus não por causa do meu pai, não por causa da minha mãe, não por causa do... Não, eu segui agora porque eu conheço Ele. Porque Ele me cativa, a imagem e a semelhança dele é perfeita. Então a primeira chamada é para quem tem feridas na alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Agora, vinde após mim. Se trata de caráter. Primeiro a alma, vinde a mim. Cansaço, sobrecarregado na alma, por causa de um sangue paterno, de mãe, pai. Abraão não foi diferente. Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa trajetória de Abraão e essa chamada é tudo sobre o que eu estou falando. Abraão teve que se desligar da sua família, sangue, terra, onde ele plantou, trabalhou, colocou o seu sangue, a sua alma naquilo. Ele teve que se desligar. Ninguém consegue ouvir a chamada de Jesus se não se desligar da onde sua alma está ligada. Se a alma estiver ligada às coisas do mundo, Jesus pode falar, e você não vai conseguir ouvir. Jesus está te chamando para coisas grandes, mas você não consegue ouvir, porque a sua alma está presa em coisas. A alma presa em pessoas, em situações. E quando a nossa alma está presa em situações, Jesus está falando para você hoje: sai do meio aí, que eu quero te mostrar uma terra. Eu quero te mostrar algo grande, eu tenho algo grande na sua vida. Mas você precisa sair do meio da onde a sua alma está ligado. Aonde está a sua alma? O que tem mexido com o seu sentimento? Porque é tudo aquilo que expõe nosso sentimento que nos domina. Você sabia disso? Se eu estou perto de alguém e essa pessoa me irrita, ela acabou de me dominar. Se eu estou perto de alguém e alguém consegue mentir para mim, me convencer sobre uma mentira ou me levar um pensamento para certas coisas, ela está me dominando. Ela está sendo meu líder, porque liderar é o poder de influenciar alguém. Em uma conversa você pode ser liderado. E Jesus está falando: se separa, porque Deus só mostra coisa grande para quem se separa. Eu perguntei para meu pai ontem, que a gente foi orar na madrugada. Eu perguntei: pai, eu quero ver o céu, eu quero ver anjo, eu quero ver. Aí o pai falou: você quer ver? Você vai ter que fazer algo que é muito difícil até para mim. Se separar do que você vê, do que você ouve, tudo. Você vai ter que ser 100% separado. Você está disposto? Aleluia. Alguém está reclamando do seu lado e você nem ouvir, vai fazer outra coisa. Você está ali no celular, eu fiz isso. Pergunta para aquela, eu falei: amor, eu não vou mais ver Instagram, não quero ver série, não quero mais nada. Aí passou um dia, pregação, louvor, mistério profundo. Aí no segundo dia, vontade de Instagram, sabe, ficar sozinho, curtindo coisa dos outros, nada a ver. Aí eu não fui. Na segunda vez, ela lá mexendo no celular e eu lá, sem fazer nada, porque eu já não queria mais ouvir louvor. De uma hora que você cansa, meu. Você vai achar as pregações, você não quer mais ouvir mais, você quer. Aí eu parei, li um versículo e comecei a meditar, montar umas mensagens na cabeça. Aí montei uma, duas, aí já cansou minha mente, fiquei agoniado para ver a série. Falei: amor, vamos ver o episódio. Aí eu entendi que isso é uma cadeia, meu. Você sabia? É sério, uma cadeia. Tudo aquilo que você não consegue ficar, meu. O celular começou agora, por que a gente não consegue ficar sem ver? Eu falei: em nome de Jesus, esse negócio vai ter eu tenho que ficar uma semana na igreja orando. Eu vou parar. Não quero mais ver Instagram, não quero ver mais nada. Só se for para algum propósito que não me domine. A partir do momento que te domina, aí eu descobri que domina. Se você não consegue ficar sem mexer, é porque está te dominando. O diabo, ele entra com uma raposinha, você não vê. Uma raposinha. Aí eu percebi, falei: puxa, meu, que trem do diabo. Aí que eu fui entender. Eu falei: rapaz, esse negócio de celular é... consegui ficar sem ver um episódio. Quando você começa a ver série, aí você vê que o negócio... Ela joga que ver série aí, entende, né? Você não consegue parar de ver. Mas graças a Deus a série acabou, viu? A série acabou nesse dia. Acho que foi Deus mesmo. Eu já estava pensando: eu não vou começar mais a ver série nenhuma, nem filme, não quero ver nada. Eu vou começar a fazer isso. Por quê? Separar a sua alma para Ele. Deus, Ele... Com Jeremias não foi assim? Jeremias começou a falar: eu sou menino, sou criança. Aí Deus falou: eu te separei desde o ventre da sua mãe, Jeremias. Seus sentimentos já estavam sendo guardados por mim para te levantar como profeta para as nações. Então Deus só levanta como profeta que se separa. E eu não quero ser qualquer um, eu quero ser separado. Dói. Ser separado dói. Mexe no sentimento. Às vezes a gente se separa de coisas grandes, de fumar, de beber, de mentir, mas tem coisas pequenininhas que ainda te atrapalha de orar mais, de jejuar mais, e você nem percebe. Sentimento. Agora, tratar de caráter. Você quer ver em Abraão?
como eu estou dizendo que a história de Abraão faz parte disso que eu estou falando, Abraão tinha 99 anos, depois de um tempão caminhando, persistindo, e se permanecesse no meu ensino, ele ouvia. Ló discutiu com ele, por onde é que você vai? Ele falou, não, decide você aí, que quem me chamou, eu sei quem foi que me chamou, ele decide por onde é que eu vou. Aí Ló decidiu para onde é que ele ia, Abraão vai e segue, sempre com fé, sabendo que era Deus que estava direcionando ele. Só que o nome dele não era Abraão, o nome dele era Abrão. Abrão significa um grande pai. E o nome Abrão não estava ligando, não estava fazendo sentido com a promessa. Repita comigo, o nome é uma definição de caráter. Primeiro Deus desliga Abraão de tudo que estava ligado a sentimento. E Abraão caminha. Desligou de tudo que estava no sentimento. Caminha. O nome dele continuou sendo Abrão. Ele foi chamado, mas agora chegou a hora de ser escolhido. Na época que o nome dele era Abrão, ele fez algo. Se a promessa de Deus é que ele seria uma pai de nações, ele falou, aí Sara deu uma ideia para ele. Deita com a nossa serva aí. Vai que é assim que Deus vai cumprir. Querendo dar um jeitinho na promessa de Deus. Deus te chamou para lá e falou, vou dar um jeitinho. Quer saber, vou sair da igreja porque não tem igreja, coloca a gente para pregar logo, para fazer a obra logo. Então eu vou para lá para ser mais rápido a promessa de Deus. Não é assim as coisas. Para ir até Ele, você tem que ouvir a voz dele. Para ser escolhido, é Ele que escolhe, é Ele que apresenta. Lembra que eu falei? A gente lá apresenta Ele, mas para ser escolhido é Ele que te apresenta. Fala, eu escolhi esse aqui, ó. E Abraão fez isso. Deitou com a sua serva e teve quem? Ismael lá, né? É Ismael? Ismael, que hoje lá está tendo uma guerra danada lá. Tudo por causa de uma decisão de um homem. Não sei como é que é o nome deles lá, que lutou com Israel. Os Ramais, esse povo aí que faz as bombas todas lá. Então, veio desse filho aí, que Abraão decidiu deitar com a serva. Só que não era essa a promessa de Deus. Então, na alma, enquanto você está em processo de libertação na alma, de coisas que te prendem, às vezes você vai tomar decisões erradas. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana, importa que todos adorem o Pai em espírito e em verdade, pois só no espírito se adora em verdade. Na alma, a gente às vezes não está adorando. Na alma a gente toma decisões erradas mesmo, é verdade. Mas e como é que eu posso mudar? Então como é que eu faço para ser escolhido por Deus? Só tem uma forma de ser escolhido. Deus vira para Abraão, e eu vou ler aqui para vocês entenderem. Deus vira para Abraão, lá em Gênesis 17, escute. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim é esta a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Só que o nome é Abrão. Abrão é grande pai. Deus falou, peraí, para eu cumprir essa promessa na sua vida, para eu cumprir esse chamado na sua vida de um pai de grande multidão, eu tenho que mudar seu nome. E o que Deus diz? Primeiro ele diz, serás pai de muitas nações, não mais te chamará Abrão, mas Abraão será o seu nome, pois por pai de nações te tenho posto. Ou seja, agora eu vou te apresentar como pai de multidões. Abrão é um grande pai, Abraão é pai de multidões. Aleluia. A promessa de Deus não se cumpre em quem vive ligado na alma. A promessa e o chamado de Deus é estabelecido e firmado, que é aquilo que Deus falou aqui, quando Ele muda o nome, caráter. Aleluia. Você quer ver uma coisa que dói? É mexer com o caráter do homem. Porque você tinha um comportamento, tinha hábitos, e agora chega diante de Jesus, Jesus falou, está reprovado, reprovado, reprovado. Escolhido é ser aprovado, mas enquanto você está na alma, você vai ser reprovado o tempo todo. Pastor, está errado, eu estou errado, você está fazendo isso, eu estou errado. E é exatamente isso. Na alma, nossa alma, nosso sangue é sujo mesmo. Por isso que ninguém é digno de morrer na cruz, só Ele, Jesus perfeito. E tem que
caminhar com Ele. E é por isso que a palavra diz lá em Salmo 119, 9, como purificará o jovem o seu caminho? Analisando-o segundo a palavra. Então eu olho para o meu caminho e olho para a palavra. Eu olho para o meu caminho e olho para a palavra. É só assim. Como purificará o jovem o seu caminho? Não tem outro jeito, não existe outra forma mais fácil de chegar ao chamado. Deus, Ele tem promessas na vida de vocês. Aleluia. Assim como tem na minha, Ele tem na vida de vocês. Eu creio que aqui tem missionários. Eu creio que aqui tem pregadores, profetas que serão levantados nessa nação ainda. Mas existem passos a tomar. Não é simplesmente por tiro, não é de qualquer jeito não. E o tempo para chegar lá, quem vai depender é você. Ah, mas não depende de Deus. Não, se fosse assim, Deus pegava o povo do Egito e já levava para Canaã. Por que eles ficou demorando no deserto? Porque não entenderam, ficava reclamando. E reclamava e vivia do jeito deles. Mas quanto mais você entende o processo, fala, não, esse sentimento está errado, Jesus. Você tem que se debater com você mesmo. Não, esse pensamento está errado, esse sentimento está me atrasando, eu tenho que mudar o que eu faço, Jesus, o que eu faço. Começa, chora se preciso for. Se tiver palavra, fala, Jesus, eu estou todo errado. Fique com raiva de você mesmo, fala, poxa, você não quer orar, você não quer jejuar, por quê? Deus, por que eu não consigo jejuar, não consigo orar, não consigo buscar como antes? Por quê? Você tem que se debater com você mesmo, é uma guerra entre o espírito e a alma. Você tem que rejeitar a alma para Deus formar um caráter no espírito. Aleluia. Porque se o espírito estiver sendo conduzido por coisas da alma, como é que Deus vai agir? Agora, quando se desliga da alma, rejeita, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Então não tem como ir em direção à mudança de nome, identidade, caráter, para se cumprir a promessa de Isaac, sem antes mudar o caráter e negar a si mesmo. Então é negar. A vida que eu levava no mundo, a vida que eu tenho é totalmente errada. Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não. Aleluia. Você sabia que a pessoa que está do seu lado é o caminho? Eu sou o caminho. Se você passar a me ouvir e seguir o que eu estou falando, você está seguindo o mesmo caminho que eu. Por isso que lá em Salmos, número 1 vai dizer, não andei segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei. Só que só consegue ler quem tem prazer. Aleluia. E prazer é estimulado. Prazer não é da noite para o dia. Hoje você vai chegar em casa e vai ler a Bíblia todinha e jejuar o ano todo agora. Não vai ser assim. Você tem que forçar. O reino dos céus, reino, é tomado por esforço. Tem que esforçar, não. Você vai ler. Deixa o celular de lado, você vai ler. E lê, não entende, levanta a hora. Ah, não está fluindo, nem coloca um louvor, começa a adorar. Louva, volta a ler de novo. Nossa, eu ficava aqui até 8 horas da manhã, pai. Não era um dia, nem dois, não era vários, sem dormir. Ligava aqui o som altão, pegava aquela caixa aqui, eu colocava ali atrás, ligava o som, poderoso Deus, de um lado para o outro no escritório. De um lado para o outro, abria a Bíblia, Deus, não estou entendendo nada. E lia, aí coloquei duas cadeiras, sentei uma e falei, Deus, por favor. Espírito Santo, senta do meu lado e me ensina, rapaz. Teve momentos que eu não conseguia, Wilson, olhar para a Bíblia. Quando eu olhava, eu sentia um poder tão grande que eu não conseguia olhar para a letra. Eu tinha que parar e chorava, glorificava, e ficava até 8 horas, passava assim as horas. Quando eu via, já era 8 horas da manhã, aí eu subia toda leve. Eu falei, outro dia vou fazer amanhã, vou fazer de novo. Aí já doido para acabar o culto e todo mundo ia embora, eu ia para o escritório e ficava. Porque quando você conhece ele, você entende aonde, o ponto certo de você chamar a presença dele, acabou. Porque cada um sabe no seu particular como é que você chama a presença dele. Cada um sabe. João chama de um jeito, Pedro é de outro. Cada criança sabe como chama a atenção do pai. Meu Deus. Uma chama a atenção chorando, outra esperneando, outra se batendo, para chamar a atenção. Aí você tem que chamar a atenção, sabe por quê? Porque o mundo espiritual é provocado. Não é assim, Deus faz e vai acontecer. Não, você tem que provocar no mundo espiritual. Chorar, falar, Deus, não sai daqui enquanto não acontecer. Deus, se o Senhor falou, por quê? Questiona ele. Gideão fala, Deus, então cadê as maravilhas? E o Senhor vira para ele e diz, vai nessa tua força. Porque quem questiona e não se conforma, já é forte ali. Essa é a tua força. A hora que você se conformar e não questionar mais, aí você está fraco. Mas quando você pergunta a Deus, por que eu estou assim? Deus, por quê?
Se o Senhor me chamou para ser missionário, se o Senhor me chamou para pregar a palavra, como, quando, como eu vou fazer, o que eu faço amanhã? Pergunte a Ele, Ele responde. Mas só pergunta quem tem fé que Ele responde. Glória a Você Deus. pode perguntar. Aleluia. Jacó não foi diferente. Depois que Deus muda o nome de Abraão, vem quem? Isaac. Aí a vida de Abraão começa. Mas a promessa só se cumpre quando Deus muda o nome, caráter. Mas antes de tocar no caráter, tem que desligar na alma. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano. A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Ela discerne pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela tem esse poder de você estar conversando com alguém e ela trazer para fora tudo. E a palavra é quebrando. Quando você pensar que não, em 5 minutos de conversa, aquela pessoa aceita Jesus. Você acredita que tem esse poder? Ali, o Mateus. No trabalho, estava lá, fechando o baseado. Ele virou para mim e eu lá, serrando a parede aqui. Pô, eu não trabalhava não, gente. Eu trabalho sozinho. Ficava lá conversando. E eu lá, pó na cara, cortando parede e abrindo uns negócios no chão. E o Mateus lá, fechando o baseado, virou para mim e falou assim: mano, eu queria tanto parar de fumar. Eu queria tanto parar de ficar com mulheres. Desse jeito, foi essa palavra que ele falou comigo. Na hora o Espírito Santo me tomou. Eu não entendia por que eu estava naquele trabalho. Porque eu não precisava daquele trabalho. Tinha a casa lá em Lisboa, tinha um trabalho em Lisboa, esperando eu ganhar muito mais. E eu todo dia perguntava: Deus, por que eu estou fazendo nesse trabalho? Ganhando 35 euros, que não dá para nada, Deus. O que eu estou fazendo aqui? Mas eu sentia que eu tinha que ficar naquele trabalho. Eu não entendi o porquê. Olha lá, Deus, só por causa dele. Eu tinha que ficar mesmo naquele trabalho lá. E aí eu virei para Mateus e falei: Mateus, na hora, você não tem que deixar de fazer, você tem que deixar de ser primeiro. Aí ele já foi na hora, quentinha do céu. Não tem como uma pessoa deixar de fazer. O Espírito Santo me ensinou e eu falei para ele, na hora, na minha mente, questão de segundos. O Espírito Santo falava na minha mente: não tem como deixar de fazer sem antes deixar de ser. Porque o mentiroso, ele não consegue deixar de mentir. Um adulto, ele não consegue deixar de... Então tem que se mudar de onde? Caráter, sentimento. Eu falei: Mateus, não tem como deixar de fazer sem antes deixar de ser. Aí ele já, como assim? Eu falei: porque o mentiroso não consegue deixar de mentir. Então Deus precisa mudar o seu interior. Aí a palavra veio. E ele ficava se batendo. E eu parava de falar, só que a palavra que eu falava ficava dentro do interior dele queimando. Parece que eu via a palavra dentro do interior dele, trinchando tudo dentro dele ali. E ele começava a chorar e ficava dando para um lado e para o outro, baseado na mão, não tinha fumado não. Ele andava de um lado para o outro, andava de um lado para o outro, e olhava para o baseado, olhava para mim. Aí ficava, ele sentava, fazia um monte de perguntas e a palavra vinha. Só que o que eu estava falando não era mais eu, não era da minha mente, era o poder da palavra de Deus. Por isso que Paulo falou: eu não vim até vós com sabedoria humana. Eu vim até vós pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus não é apenas uma letra, ela é um poder que pode converter toda a sua escola. Glória a Deus! Qualquer um que chegar do seu lado, ele vai se converter. Não é nem por força, é o poder de Deus. Ele muda o ser humano. E não demorou muito tempo. Eu falei, ele andando para um lado para o outro, e eu pregando para ele a palavra, vinha versículo. Aí chegou uma hora que ele falou: mano, quer saber? Pegou o baseado, rasgou, jogou no chão, e ficou andando para um lado e para o outro, andando para um lado e para o outro. Aí na hora que Deus tocou no meu coração para falar com ele, eu fui. Eu perguntei: Senhor, eu vou, não vou. Aí Deus foi e tocou e fui. Eu falei: você quer aceitar Jesus agora? Só que antes disso, eu falei o que para ele? Ele estava sentado na minha frente, eu comendo a marmita. E eu falei assim: mano, a partir de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque eu vi o poder de Deus entrando nele. Eu falei: a partir de hoje você não vai ser mais o mesmo. Porque Zaqueu, na casa que Jesus entra, você não é mais o mesmo. Aleluia! Aonde Jesus pisa, Pedro, no barco que Jesus entra, Pedro, você não vai ser mais o mesmo. Aonde Jesus entra, você não é mais o mesmo. Não adianta mais. Glória a Deus! Aleluia! Aí eu virei para ele: a partir de hoje você vai ser mais o mesmo, Mateus. É que uma fé tão grande. Aí do nada eu olhei para ele e falei: você quer aceitar Jesus agora? Ele falou: quero, chorando. O poder de Deus tomou ele de uma forma fora do normal. Aí ele aceitou Jesus ali no mesmo dia. Ele jogou um saco de droga, já pregando para todo mundo com a droga, dando distribuir para todo mundo. E era da onde? Dos mormons, da religião dos mormons, que é uma religião difícil. E ele acreditava tanto no nome, só que Jesus, quando ele chega, não existe religião, não existe pecado, não existe cadeia, não existe droga, não existe vício. Aonde Jesus chega, alguma
nunca mais o Mateus foi o mesmo. Foi por causa do jovem, olha, isso não foi. É a palavra de Deus. Glória a É Deus. esse Jesus. É esse Jesus. Então ele está até aqui hoje. Foi mudado no sentimento, está sendo mudado no caráter, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar, Mateus, agora é a hora. Eu cumpri a promessa, agora eu vou mudar o seu nome. E agora vou te apresentar um. Amém? Convido os senhores a se colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Quem conseguiu entender a palavra? Amém. Hoje eu quis pregar um pouquinho mais devagar para vocês entenderem que Deus tem um propósito na vida de vocês. Vocês vão falhar. Vai falhar, porque eu falhei muito também. Falho até hoje, sou vigiado. Você vai falhar, Deus vai permitir você falhar às vezes. Deus vai permitir você falhar. Até você entender que não é você que vai conseguir acertar, é Ele. Aí Ele vai te chamar de cantinho, vai te corrigir, vai ficar de longe te observando. Você vai vir para o culto e você não vai sentir nada. Você vê todo mundo chorando, sentindo a presença e você, poxa, eu não estou sentindo nada, e força para sentir, não sente nada. É Ele te corrigindo. Porque Deus açoita quem ama e corrige quem tem por filho. Ele te amou. Por isso ele diz, vinde a mim. Açoita, que é uma correção maior, porque é filho, caráter. Quem tem caráter escolhido, a correção é bem maior. Então você vai falhar. Mas toda vez que você falhar, não olhe só para você. Não diga eu vou parar, não olhe só para você, olha para Jesus. Aí você vai ver e falar assim, poxa, eu sou falho mesmo, verdade, Deus. Até você reconhecer, você tem que ver. Infelizmente o ser humano só vê que é falho quando erra mesmo, quando quebra a cara. Aí você vai olhar para Jesus e falar, Jesus, eu não consigo, mas por favor me ajuda. Mas olha sempre para Ele. O dia que você deixar de olhar para Ele, aí você vai ver o como você é falho. Mas não deixa de olhar para Jesus. Feche seus olhos neste momento. Aquele louvor lá é: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, sinto o Espírito Santo te abraçando. Abraça-me, Jesus. Só Ele pode te dar esse abraço. Com os teus braços te adoro. Só mais uma vez. Deixa eu só quero ser uma vez. Eu quero ser como criança. Eu preciso aprender e te amar pelo que és. Eu quero voltar à inocência e acreditar em ti, meu Pai, e acreditar em ti. Mas não é desse jeito muitas das vezes. Só que mais às vezes você é levado pela de crescer. Torna-me dependente e deixo de simplesmente
dessa palavra, Jesus. Visita o interior de cada jovem que está nesse lugar, Espírito Santo de Deus. E aonde houver uma dúvida, Senhor, de que eles são chamados, aonde houver uma dúvida, Senhor, que o Senhor tem para eles chamado grande, que o Senhor está chamando eles para serem escolhidos, não apenas chamados, não apenas multidão, mas ser chamados de discípulos, ser chamados, Pai querido, de pastores, missionários, profetisas, que vai trazer um avivamento em Portugal. Eu desde já, Senhor, eu quero profetizar segundo essa palavra. Segundo essa palavra, eu quero profetizar, Senhor Jesus, que o Senhor vai levantar jovens, mulheres, Senhor Deus amado, para trazer um avivamento em Portugal. Portugal conhecerá Jesus como nunca conheceu. Portugal verá a presença de Deus como nunca sentiu. Católicos, outras religiões, saberão que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Aleluia, Senhor Jesus, Pai. Eis-nos aqui, Senhor Deus. Que a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, os jovens possam sentir uma força que nunca sentiram, pelo poder dessa palavra, Senhor. Só aqueles que acreditam nesta palavra, aplaudam, Senhor Jesus, amém. Mas ele falou, para falar juntamente com vocês, gente, o ministério, eu preciso que vocês tenham essa visão junto comigo, a olhar para o ministério, porque Deus, ele levanta Gideão dentro de uma necessidade de Israel. Deus levanta Moisés dentro de uma necessidade em Israel. Deus levanta Jesus e envia seu filho Jesus pela necessidade do mundo. Então Deus só levanta pessoas que observam necessidades. Deus, eu quero fazer a tua obra, Deus, precisa melhorar isso aqui. Pastor Sérgio precisa de obreiros do lado dele, obreiros de verdade. Eis-me aqui, Senhor, me ensina. Jesus falou que Deus ensinaria a todos, Mateus 6. E Deus, ele pode ensinar vocês também, em particular. Mas é necessário a gente ter esse desejo, porque se não tivesse esse prazer, como eu falei na lei do Senhor, esse prazer de ser usado por Deus, não tem como, porque Deus, ele não obriga ninguém, ele apresenta, você quer vir, mas para ser escolhido é necessário se posicionar como obreiro. E Deus quer levantar vocês, aleluia. Deus, ele quer usar a vida de vocês. Daqui a pouco sobra só para o jovem mais pregar e vai dar ruim, mas vai ficar assim não, vou puxar o dedo. Começar a catar o forno aí, já eu quero ver vocês pregando. Aleluia. Eu quero buscar mais de Deus, eu não quero ser só esse jovem. Eu quero buscar um poder de Deus, uma autoridade, de chegar assim, ó, paralítico. Falar assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Esse desejo não é errado, eu tenho esse desejo dentro de mim. Chegar alguém que está preso, já prendendo, igual aquele demoniado gadareno, fala para ele, sai da vida desse jovem. Esse jovem de Jesus. Você não tem noção da alegria que é você ver uma menina depressiva na sua escola, que se corta, que toda hora fica reclamando no seu ouvido de relacionamento, de não sei o que, de não sei o que. E uma hora você chegar para ela e dar um abraço. Só um abraço. Deus, ele não precisa de muito barulho. Às vezes ele vai se apresentar para Elias numa voz tranquila. Um abraço que você dá naquela jovem, e ela começar a chorar, se liberta na hora. E ela fala, não sei o que aconteceu, você me deu um abraço, e quando eu for para casa eu choro dentro de casa, começa a vir coisas na minha mente, e Deus passar a visitar aquela pessoa ser levantada depois, e ela contar o testemunho aqui na frente, falar, poxa, quando a Sabrina me abraçou na escola, eu nunca mais fui a mesma. Quando aquele jovem falou de Jesus para mim, apertou minha mão, e me aconselhou sobre algo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Esse é o poder de Deus. E eu quero buscar esse poder, e eu faço esse convite para vocês.
Não vai ser uma oração comum. Eu quero convidar vocês a todas as sextas-feiras, a estar orando junto comigo aqui, no pé do altar, que foi a ordem que o pastor Sérgio deu. No pé do altar. A gente vai orar aqui, só que a gente vai levantar um clamor. Eu não gosto de ficar orando só ali, olhar no cantinho, porque é porque eu durmo, aí eu não oro. Então a gente vai levantar e vai clamar: Senhor, a tua presença, isso aqui é a tua presença. Antes da oração, eu costumo fazer algo. Pego um versículo e leio naquele versículo e oro em cima dele. Porque daí que vem o poder. O poder é pela palavra de Deus. Tem oração que a gente faz que é baseada na nossa mente, no nosso sentimento. E aí não vai dar certo. Então quando eu leio a palavra e extraio da palavra o sentimento que Jesus teve no momento quando falou, o pensamento que ele teve no momento e trago para a oração, não tem como não acontecer. Então eu vou fazer isso nas sextas-feiras. Vou vir, mesmo que não venha ninguém, mas eu convido vocês. Eu vou estar aqui sextas-feiras. Vai ter ensaio sexta-feira, né? Depois do ensaio, calma, que eram às 10? Então, às 10 horas, pode ser? Às 10 horas eu convido. Quem puder, mesmo que você não venha uma vez, a primeira vez, a segunda, não interessa. Mas eu vou estar orando por vocês. Amém? E antes de ir embora, eu queria pedir, depois eu trouxe um caderninho e vou estar apontando o nome de vocês, pode ser? Que eu vou estar orando por vocês, porque eu sou um futuro obreiro desse ministério. Aleluia. Você é um futuro obreiro desse ministério. E eu quero estar intercedendo pela vida de vocês. Eu posso? Posso estar intercedendo pela vida de vocês? Eu vou estar orando por vocês. Aleluia. Minha esposa também, ela vai estar orando por vocês. E pela palavra, pelo poder da palavra, eu tenho certeza que você vai ser levantado. Aleluia. Amém? Quantos vocês estão comigo? Glória a Deus. Mesmo que você não venha na sexta-feira. Quantos estão comigo? Glória a Deus. Mesmo que você não venha, não interessa. 1 hora, qualquer hora, assim, na madrugada, sei lá, 3 horas, um anjo vai lá, entendeu? Puxa, vai embora. Tem alguém orando no altar lá e eu tive que vir, entendeu? Mas Deus vai te visitar alguma hora. Amém? Então, vamos orar. Tiago Jorge, você pode fazer a oração para encerrar aqui. Glória a Deus.